Todo mundo sabe que quanto mais interesse nós temos no assunto, mais fácil fica de aprender sobre ele. Desde que eu comecei a ter a experiência de ir para o Thor, o veleiro que meu sogro construiu, eu comecei a ter uma vontade muito intensa de aprender mais sobre barcos e sobre velejar. É muito interessante como se abre um mundo inteiro de termos técnicos e entendimentos diferentes, quando a gente realmente se dedica a aprender. Partes vivas e partes mortas. É assim que se divide as partes do veleiro que ficam dentro da água e fora da água. Abaixo da linha d'água, uma linha pintada no costado, que é a lateral do casco do barco, estão as partes vivas. O que é vivo fica dentro da água. E realmente, se a gente não mantém o casco limpo, ele enche de cracas, cheias de vidas. Moluscos, caranguejinhos, corais, tudo vai se colando ao casco do barco. Nas partes vivas do barco, a hélice e o leme ficam na polpa, onde fica o cockpit. Cockpit é onde o timoneiro direciona o leme. Nós temos as hélices, que funcionam quando o motor está ligado, e o leme, que define a direção. Recentemente tivemos que parar um passeio para mergulhar e limpar com uma espátula as cracas que estavam presas às hélices do motor. O barco mal andava de tão suja que estava a hélice. O barco tem nomes diferentes para os lados esquerdo e direito. O lado esquerdo do barco, olhando da polpa em direção à proa, se chama bombordo. A dica é pensar no lado do coração, o lado bom. Bombordo é o lado esquerdo. Boreste ou estibordo, o lado direito. Isso se você estiver na polpa. A polpa é o bumbum do barco, a parte de trás. E a proa é aquela pontinha lá na frente, que corta as ondas quando o mar está mais agitado. A lateral do barco, onde seu nome é pintado, é o costado. Lá na frente, o púlpito de proa forma uma cerquinha de segurança. Na proa está a corrente da âncora, e eu aprendi que a âncora deve ficar pelo menos 3 metros maior do que a profundidade em que ancoramos. Nesse mar de 8 metros de profundidade, jogamos cerca de 25 metros de âncora. Se o tempo fica feio e chega uma tempestade, precisamos dar mais cabo, para que a âncora faça uma tração mais forte no fundo e não se solte, e o barco não seja levado para longe, batendo em alguma pedra ou encalhando numa praia. O lugar onde dormimos e comemos dentro do barco é a cabine, e o lado de cima é o convés. O mastro é mantido firme e de pé pelos estais, cabos de aço tensionados na polpa, na proa e nas laterais. Do meio do mastro saem outros cabos, os brandais, que ajudam a manter a estabilidade e evitar que o mastro se quebre no meio com algum vento forte. Lá na frente, na proa, perto da âncora, temos a gaiuta de proa, e é uma ótima janelinha para entrar um vento e correr o vento por dentro do barco. O guarda-mancebo é essa cerquinha com uma redinha nas laterais. É para evitar que as coisas ou as pessoas caiam enquanto o barco balança. As velas são duas, a grande, ou também chamada de mestra, e a genoa. A grande fica na retranca. Em alguns barcos ela fica mais rente ao mastro. A gente sempre precisa tomar cuidado com a retranca. A retranca é essa parte horizontal que fica presa no mastro. É dali que sai a vela mestra. Quando o barco muda de lado, ela pode dar na nossa cabeça e a gente cair ao mar. Para manejar as velas, tudo é feito no próprio cockpit. As escotas da genoa são os 2 cabos que fazem a vela abrir para um lado ou para o outro. E a gente faz isso caçando os cabos e não cordas, puxando pelo trilho e caçando no cunho. Caçar é apertar, tensionar. Quando precisamos fazer um pouco mais de força, usamos uma manicaca, uma ferramenta que vai na catraca. Tudo num barco é milimetricamente pensado. Os moitões precisam estar
livres, os cabos organizados, o traveler bem ajustado. Hora de partir. Agora temos um guincho elétrico. Antes era na mão mesmo. E quando a âncora estava muito presa no fundo, às vezes precisávamos de luvas e até de 2 pessoas puxando, como faziam antigamente. Nos barcos do passado não existiam catracas. Para puxar os cabos, tudo era feito com muitos marinheiros e muita força. Com o guincho elétrico só precisávamos tomar cuidado para não enfiar o dedo enquanto ele roda. Seria péssimo perder um dedo ali. Os botões de soltar ou puxar são bem simples de manejar. E eu aprendi que a âncora deve estar bem alinhada com a proa do barco para que a gente possa puxar sem tensionar muito e a âncora vir com mais facilidade. É mais fácil fazer isso de 2 pessoas. E vamos alinhando o barco com a corrente. Passa a primeira marcação vermelha de 20 metros, passa a segunda marcação vermelha, 10 metros. Logo vem a âncora, cheia de argila, cheia de uma lama viscosa e densa, do fundo do saco do Bamanguá. Nossa, veio uma argilona. Bateu um ventinho, queremos abrir as velas para navegar sem motor. Preciso tirar uma redinha que protege a entrada da retranca, onde fica a vela grande, pois o barco, quando fica na marina, é um ótimo refúgio para andorinhas fazerem seus ninhos. Aprendemos a colocar a rede ali para que as andorinhas não entrem. Uma vez, fomos abrir a vela e um ninho caiu com os filhotinhos em cima do convés. Eu fiquei morrendo de dó, não tinha o que fazer. Que bom que agora temos essa rede. Agora é a hora de ajeitar os cabos, caçar a driça. Cuidado com a retranca, caça a driça, é o que o Maui fala para Moana. Caçar a driça é içar a vela mestra, a grande. Depois do cabo bem tensionado é a vez da genoa, a vela da frente. E assim eu vou aprendendo, aos poucos, a arte de velejar. Nas lanchas não tem essa complicação toda. Não existe arte, liga o motor, maneja o volante, é toda uma questão de potência e cavalos. Mas a gente prefere o silêncio, navegar com o vento. Para mim não há coisa melhor, não trocaria isso nunca por uma lancha. Hora de abrir a genoa. O vento vindo de través no boreste, caçamos a escolta da genoa de bom bordo. Acho que é assim que se fala. Eu adoro a vela do barco, diz a minha filha. Eu também adoro. Ela é tão bonita e imponente, esticada ao vento, batendo o sol. Como é gostoso velejar. Aprendi que ao velejar o mais importante é saber o rumo, um rumo para seguir. É como na vida. Precisamos saber de onde viemos e para onde vamos, para fazer escolhas de verdade. Aprendi numa videoaula com o tio Spinelli, acho que de um vídeo do Sal, que aquelas 2 fitinhas lá na genoa se chamam birutas, e para a vela estar bem posicionada, as 2 devem estar balançando. Isso quer dizer que nós estamos cortando o vento da melhor maneira. Para saber o rumo, é preciso saber a direção do vento, olhar o encrespado das ondas do mar e sentir o vento batendo nas 2 orelhas. Bem, a verde, de vez em quando bate um vento. Bala vento e solta vento. Para onde ele vai e da onde ele vem. Eu sempre confundo os 2 termos. Uma das birutas estava um pouco colada na vela. Eu fui lá bater para ver se soltava. Hora de cambar o bordo. Cambar o bordo é virar para o outro lado. Com o vento vindo em través, não é como o vento que vem por trás e sopra a vela, como faziam as caravelas do descobrimento. É preciso fazer um zigue-zague para atingir o nosso rumo. Vamos cambar o bordo. Para isso, é importante não ficar numa zona morta de vento. Na zona morta, as velas planejam e o barco para. É preciso saber o rumo e saber como manejar para onde vamos. Colocamos a vela o mais tensionada possível, para que o barco tenha alguma velocidade. Então o timoneiro camba o bordo, muda o leme. Soltamos o cabo da genoa.
Deixamos ele correr pelos trilhos e caçamos o cabo ou a boreste para que ela troque de lado. Giramos o leme e o barco altera o destino. Quase que eu esfolo minha mão segurando um cabo que não era para ser segurado. E assim a vida nos leva para o rumo que a gente escolhe. O caminho de menor esforço não é necessariamente o caminho mais preguiçoso ou o caminho mais fácil, mas aquele que flui melhor. Isso eu aprendi com o taoísmo. O nosso caminho na vida, ele deve fluir. Se existem muitos empecilhos, muitas complicações, talvez haja algum aprendizado ali. Ou talvez não seja esse rumo que a gente deve seguir. Com leveza, o aprendizado se torna mais verdadeiro. Com interesse, a gente assimila tudo que a vida tem para nos ensinar. O nosso caminho é o caminho que flui. A gente só precisa ajustar as velas, saber o rumo do vento e saber para onde a gente quer ir.